Abra a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao versículo de número 19, onde nós lemos aqui a introdução. Diz assim o texto, meus irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Querido Deus, te peço, Senhor, rogo a ti, imploro, diante do trono da graça, onde nós, segundo a tua palavra, possamos chegar com confiança a fim de alcançar misericórdia. E por isso, Senhor, te peço, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua noiva, tenha misericórdia do teu servo, Senhor, que irá expor a tua palavra. Fale por intermédio de mim, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha impactar o nosso coração. Que nós venhamos ser, ó Deus, tocados por tua palavra, que nós não simplesmente venhamos ouvir nessa noite, mas que nós venhamos ouvir a tua santa palavra e, como diz o teu servo Davi, guardá-la no coração para não pecar contra ti. Ó Deus, nos ajude a ouvir a tua doce voz, quebranta o nosso coração, que haja vida em nosso meio, Senhor. Que aqueles que estão fracos sejam por ti, ó Deus, tocados e renovados. Os mortos, que tu venha dar vida, e os que estão firmes em ti, Senhor, os encoraja por meio desta palavra. Ó Deus, só tu podes fazer isso. Eu sou apenas o teu instrumento, Senhor. Por isso te peço, me use para a glória do teu santo nome, apesar das minhas debilidades. Glorifico o teu nome, Senhor. Apesar da minha pouca oratória, seja engrandecido nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar seu assento. Nós estamos fazendo a exposição da carta aos Hebreus. Semana passada nós falamos capítulo 3, do versículo de número 7 até o versículo de número 11, aonde o salmista ele vai fazer uma citação, aonde o escritor aos Hebreus vai fazer uma citação do Salmo 95, que foi escrito por Davi, aonde no Salmo 95, Davi, na primeira parte, chama o povo a adorar a Deus, e na segunda parte, ali no versículo número 7, ele diz para o povo não imitar os pais que pecaram contra Deus no deserto. E nós aprendemos aqui, semana passada, o que foi que eles fizeram. Aprendemos que eles não ouviram a voz do Espírito Santo. Pelo contrário, eles endureceram o seu coração. E o resultado da dureza do coração levaram eles a outros pecados. Eles tentaram a Deus, eles provocaram a Deus.
Eles não se quebrantaram diante dos feitos do Senhor. E também nunca se arrependeram durante 40 anos e não ouviam os mandamentos de Deus. E por isso a ira de Deus se manifestou sobre eles, e o Senhor jurou na sua ira que eles não entrariam no descanso. Essa foi a citação que o autor aos Hebreus faz do Salmo 95, a partir do verso 7 ao verso 11. Hoje, o escritor aos Hebreus, ele traz a partir do versículo número 12, uma aplicação do texto que ele citou anteriormente. E é isso que nós vamos tratar nessa noite com os irmãos. A aplicação ou a exortação do texto, que vai do versículo de número 12 até o versículo de número 14. Do versículo 15 ao versículo de número 19, nós vamos ver o autor aos Hebreus aqui fazendo uma repetição ou ressaltando o texto com perguntas retóricas acerca do acontecido dos versículos anteriores, versículo 7 ao versículo de número 11. Bom, vamos entrar no versículo de número 12 para nós entendermos o texto. O escritor aos Hebreus começa aí no versículo 12 dizendo o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A primeira coisa que nós vemos aqui é o escritor aos Hebreus chamando esses irmãos a terem cuidado, a terem atenção. E geralmente, quando nós falamos essa palavra para alguém, fulano, tenha cuidado, fulano, tenha atenção, é quando algo está, a pessoa está perto de algo perigoso, ou vai fazer algo perigoso. Então, geralmente, nós usamos essa palavra. Toma cuidado, fulano. Olha, isso é perigoso. Cuidado para que você não faça isso. Cuidado para que você não faça aquilo. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui nesse texto. Porém, o perigo que cerca eles não é as comunidades do Rio de Janeiro, que é perigoso você andar aí pelas comunidades do Rio de Janeiro. O perigo que cerca eles não era tsunami, não era vendavais, não era a espada de Roma, nem mesmo os leões e nem mesmo a tortura. Algo pior do que isso cercava esses irmãos, que foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no deserto. E o que cercava esses irmãos? A apostasia, a incredulidade. E ele vai trazer para nós, a partir dos versículos que nos seguem, 12, 13 e 14, três atitudes que devemos ter, três coisas que devemos fazer para não cairmos na apostasia, para não cairmos no abandono à fé a Deus. A primeira coisa que nós vamos ver aí no versículo número 12 é: irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração que vos afaste do Deus vivo. A primeira coisa que nós podemos ver que ele diz para esses irmãos, para que eles não venham a fazer, é não dar ouvido ao nosso coração. Por que não dar ouvido ao nosso coração? Com certeza os irmãos já ouviram alguém dizer, principalmente na nossa cultura hoje, dizendo o seguinte: siga o seu coração. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber o que Deus tem para você? O que teu coração está falando? Às vezes a pessoa está com dúvida no que vai fazer ou não, e alguém diz assim para ela: o que teu coração está dizendo? E a pessoa diz: meu coração está dizendo isso. Então faz o que o teu coração, siga o teu coração.
Só que isso, irmãos, é um engano muito grande, porque a Bíblia declara para nós que depois que o homem caiu em Adão, o nosso coração, que é o centro de nossas vontades, foi corrompido pelo pecado, de tal maneira que não precisa de nada de fora para corromper o nosso coração. Nós somos nascidos em pecado. E o nosso coração é corrupto. É do coração que saem os pecados, a incredulidade, a mentira, o roubo, o adultério. É isso que Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Os irmãos me acompanhem, por favor. Se quiser também anotar para ler em casa. Olha o que Jesus diz. E prosseguiu. O que sai do homem é isso que contamina. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas mais coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Como dizia Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. É por isso que jamais dar ouvido ao nosso coração. Porque o nosso coração se inclina para o mal. Isso significa perverso o coração. Coração que se inclina para o mal. O nosso coração naturalmente se afasta de Deus. E é por isso que nós não podemos dar ouvidos ao nosso coração. Não podemos se inclinar à nossa própria vontade. O texto lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, também diz acerca do nosso coração. Olha o que o profeta diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá o conhecer? A primeira coisa que nós devemos ter ciência para que não venhamos cair na apostasia, para que não venhamos abandonar a fé, para que não venhamos cair em incredulidade, é não dar ouvido ao nosso coração. Por que não dar ouvido ao nosso coração? Porque o nosso coração é perverso. O nosso coração está banhado no pecado. O nosso coração, a tendência dele é inimizade contra Deus. Ele busca fugir-se da presença de Deus. É por isso que nós não podemos dar ouvido ao nosso coração. Jamais. Jamais. Segunda coisa que ele diz para nós aqui no versículo 12 é que nós venhamos cuidar para não ser incrédulo diante do Deus vivo. Amados irmãos, a incredulidade foi o pecado que fez o povo de Israel perecer no deserto. Não é isso que diz o texto aí em Hebreus capítulo 3, versículo 19? Olha o que o texto diz. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E o que é incredulidade? Que o autor aos Hebreus diz aqui, que afasta-nos do Deus vivo. Esse Deus vivo aqui em contraste com os falsos deuses que havia na época. Porque nós vamos ver várias citações de deuses, Deus do Filisteu, a Deus dos amorreus, Deus dos medianitas. Só que esses deuses, na verdade, só tem nome de Deus, são fabricações da mente humana, da carnalidade humana, dos desejos humanos, como diz lá em Romanos 1, os homens não querendo se curvar diante de Deus, adoram mais a criatura do que o Criador, mas só existe apenas o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que está sentado no céu e rege a terra com sua soberania e sabedoria. Vamos ver aqui, de cuidar para não ser incrédulo diante do Deus vivo. E o que é incredulidade? Muitas pessoas pensam que incredulidade é ser ateu.
Com certeza os irmãos, já passaram na mente dos irmãos, quando vem essa palavra incredulidade ou incrédulo, geralmente você associa àquela pessoa que não acredita em Deus. Aquela pessoa que diz que Deus não existe. Mas quando as Escrituras citam aqui o incrédulo, vai além disso, é mais do que isso. É pior do que isso. O que é então a incredulidade que fez o povo não entrar na terra prometida? Que fez o povo não herdar aquela terra que Deus tinha prometido lá a Moisés, e fez esse povo sair com mão forte do Egito, e mostrou grandes sinais e feitos maravilhosos a esse povo, e eles não entraram na terra por causa da sua incredulidade. E o que é incredulidade? Incredulidade é dizer que Deus existe, dizer que acredita que Deus existe, mas viver como Deus não existisse. Assim estava fazendo este povo diante dos feitos do Senhor. Deus mostrava sinais e prodígios, Deus fazia maravilhas entre eles, mas esse povo mantinha-se um coração incrédulo e endurecido, e toda hora esse povo colocava Deus à prova, esse povo ficava tentando a Deus, dizendo: o Senhor está no meio de nós? De fato o Senhor está no nosso meio? E esse povo constantemente olhava com os bons olhos para o Egito, rejeitando tudo aquilo que Deus tinha falado por intermédio de Moisés, rejeitando toda a revelação de Deus a eles, rejeitando tudo aquilo que Deus já tinha feito e estava fazendo por eles. Eles estavam namorando o Egito, estavam querendo voltar para o Egito. Isso é a incredulidade, é saber que Deus existe, mas viver de modo em que parece que Ele não existe. E ao olhar hoje, nos nossos dias, vemos muito isso. As pessoas dizem que creem em Deus. Nós vamos ver isso onde nós passarmos por aí, pessoas que dizem que acreditam em Deus. E paz, meus irmãos, dizem que acreditam em Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz que acredita em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. Diz que crê nas Escrituras, mas vive como Deus não existisse. Vive totalmente para o desprazer de Deus, vive longe de Deus, com as costas viradas para Deus, vive tranquilamente nos seus pecados. Isso é, de fato, a incredulidade. E é isso que o escritor aos Hebreus está trazendo a esses irmãos, para que os irmãos venham se atentar qual foi a postura do povo que pereceu no deserto, para que eles não venham fazer assim. Não ter um coração perverso, não dar ouvido ao seu duro coração, não dar ouvido ao seu maligno coração, e nem ter um coração jamais incrédulo que se afaste do Deus vivo. Aqui no versículo número 12, o escritor aos Hebreus está trazendo para esses irmãos o que eles não deveriam fazer. Eles não deveriam ter um coração incrédulo. Eles não deveriam ter um coração perverso para se afastar do Deus vivo. No versículo número 13 em diante, ele vai falar pelo contrário. Ou seja, agora, em vez de vocês agirem com o coração perverso, em vez de vocês terem um coração incrédulo que vos afaste do Deus vivo, tome essa postura aqui, que ele vai falar agora, pelo contrário. Ou seja, tome essa atitude. E qual é a atitude? Exortação mútua e diária. Exortai-vos, olha o que o texto diz, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados irmãos,
nós somos uma família. Os irmãos concordam? Nós somos um corpo. Os irmãos concordam? Nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui juntos, unidos, adorando a Deus. E como isso é maravilhoso. Como eu me emocionei aqui pela manhã de estar com os irmãos. Como eu me emocionei agora de estar aqui novamente com os irmãos. Como eu ansiei estar aqui neste domingo. Como eu ansiei adorar o nome do Senhor junto com os irmãos. Mas vir à igreja, estar com os irmãos, não é 100% de vida de igreja. Isso aqui é muito bom, estar com os irmãos é maravilhoso, mas nós temos um compromisso além dessas reuniões. Nós temos um compromisso um com o outro de exortarmos um ao outro mutuamente. E o perigo, o engano do pecado, o perigo da apostasia é tão grande que o escritor aos Hebreus diz para poder fazer isso diariamente, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, mais rápido possível. E o que é exortação? Geralmente, quando vai se falar exortação no meio pentecostal, as pessoas associam logo a palavra cajado, não é isso? E fulano trouxe uma palavra de exortação, trouxe um cajado. Mas o que é exortação? Exortação, biblicamente falando, é consolar. Exortação é encorajar. Exortação é repreender à luz dos ensinamentos que há nas Escrituras. Hoje, por causa da nossa cultura do não julgueis, aonde nós vemos a pessoa fazendo algo errado e vamos falar alguma coisa, as pessoas logo já associam a isso, a dizer não julgueis. Nós muitas das vezes temos falhado quanto a isso. De quê? De chamar o nosso irmão, de repreender o nosso irmão, de encorajar o nosso irmão, de consolar, de confortar o nosso irmão para que continue na caminhada rumo à Canaã celestial. Olha o que as Escrituras diz lá em Mateus, capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, terás ganho o teu irmão. A importância do que o escritor aos Hebreus está trazendo aqui sobre a questão da exortação mútua é muito grande. Porque o remédio, o antídoto, aquilo que vai contra a apostasia, que ele traz para nós aqui e traz para o povo, que eles deveriam fazer, o que é? Exortar-se mutuamente. Por que ele fala isso a esses irmãos? Pense em pessoas que estão perto a perder tudo. Em pessoas que estão no calor da perseguição, sendo provado de tudo quanto é lado, para que eles pudessem voltar atrás. E fazer, se necessário, todo dia, diariamente, exortação. Consolar esses irmãos. Meu irmão, você pode perder a sua casa aqui. Você pode perder a sua vida aqui. O homem pode matar o seu corpo. Mas você tem uma morada no céu. Encorajar esse irmão, continue, persevere. Permaneça em Cristo. Não deixe que nada venha te parar. E também repreender a luz das Escrituras. E é isso que nós devemos fazer sempre com o nosso irmão, quando vê ele fugindo do caminho da verdade. A maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso próximo não é deixar ele viver de qualquer maneira e dizer cada um com a sua vida. Ele faz a vida dele o que ele quiser e eu não vou me meter. Vai que ele me dá um fora. Então, eu deixo ele seguir a vida dele em paz e viva a minha. E muitas das vezes acontece que nós vemos acontecer em muitas igrejas. Olhamos para os bancos que estão vazios. As pessoas
pessoas que muitas vezes começam conosco animados, daqui a pouco você vai vendo, a pessoa vai desanimando, e a gente não fala, fica com vergonha de falar, daqui a pouco a pessoa some, não aparece mais, quando nós vemos que a pessoa está no mundo. Por isso se faz necessário, diariamente, exortarmos uns aos outros com a palavra de Deus. Nós não precisamos de nada de fora para deixar o nosso coração duro e perverso, maligno. Mas precisamos da palavra de Deus, que vem de fora, do poder de Deus, para subjugar o nosso coração perverso, para ensinar o nosso coração o caminho da verdade, para abandonar constantemente ideais pecaminosos, para não se afastar do Deus vivo, mas para permanecer diante do Deus Todo-Poderoso. E para quê? Eles deveriam tomar essas 3 atitudes. Qual o resultado? Qual o fim? O escritor diz aí no versículo número 13: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele é terrível, meus irmãos. Ele é enganoso. O pecado, desde a sua origem, desde que ele entrou no mundo, ele entrou enganando. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele mostrou ao homem Deus como fosse um vilão, o diabo como fosse um mocinho, e nós como fosse a vítima. O pecado, meus irmãos, é como uma miragem, parece bonito. Já viu aqueles filmes de a pessoa está no deserto ali e olha e pensa que aquele poço de água é a solução para a sua vida, que está sem sede. A pessoa está ali naquele sufoco, naquela ânsia, e de repente pula e é areia quente no meio do deserto. Assim é o pecado. O pecado é enganoso. Ele promete vida, mas ele traz morte. Ele promete solução, promete saída, mas na verdade ele conduz ao inferno. E se nós não nos exortarmos mutuamente pela palavra de Deus, seremos enganados pelo pecado. E não apenas enganados, mas também endurecidos pelo engano do pecado. É essa a advertência que o escritor aos Hebreus está trazendo a esses irmãos, para que eles venham se atentar a advertir um ao outro mutuamente, porque eles iam acabar se endurecendo pelo pecado, porque o pecado, quando ele vem a primeira vez na consciência, ele é forte. Mas depois, se a pessoa continuar a viver no pecado e começar a afogar a sua consciência, o seu conhecimento da palavra de Deus, o pecado acaba enraizando e fazendo-se duro no coração. De tal maneira que você vai ver pessoas fazendo coisas pessoas que estavam na igreja, pessoas que professavam ser cristão, e você vai dizer assim: mas como pode uma pessoa sendo crente, como pode esse povo, sendo o povo de Deus, como pode essa pessoa, que era uma pessoa preeminente entre os irmãos, tomar tal atitude? Tudo isso é o pecado que engana a mente, que endurece o coração. E agora aqui, no versículo de número 15 em diante, ele vai ressaltar os versículos anteriores, versículo 7 ao versículo 11, acerca do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. E eu quero aqui olhar com os irmãos esses versículos, o versículo número 15 até o versículo número 19, aonde ele ressalta mais uma vez o texto que lemos semana passada, que foi no versículo 7, hoje será no versículo 15, onde diz: enquanto se diz,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Porque enquanto se diz, enquanto nós estamos vivos aqui, ainda há esperança. Enquanto estamos aqui, ainda tem como eu falar para você, você falar para mim, nós falamos para outros, acerca da importância de ouvir a voz de Deus e abandonar o pecado. Enquanto é tempo, hoje, agora, nesse momento, enquanto se diz o Espírito Santo, nós sabemos, através daquilo que aprendemos semana passada, que o povo, eles não entraram na terra prometida, mas provaram a ilha de Deus, porque eles passaram a vida, os 40 anos no deserto, incrédulos diante de Deus, rejeitando a voz do Espírito Santo de Deus, não obedecendo aos mandamentos de Deus. E por isso, nós sabemos que a ira de Deus recaiu sobre eles, não ouviram a voz do Espírito Santo de Deus. O escritor aos Hebreus está trazendo esse exemplo dos israelitas na peregrinação para mostrar para eles como é terrível voltar atrás, a apostasia. O povo de Israel saiu do Egito e queria voltar para o Egito. Os irmãos hebreus abandonaram o judaísmo após ter ouvido o santo evangelho de Jesus Cristo e agora, diante das adversidades, queria abandonar a Cristo para voltar às velhas práticas do judaísmo. Por isso, o escritor aos Hebreus aqui, de forma como um apelo a esses irmãos, no versículo de número 15, ressalta mais uma vez o texto, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não seja como os pais, não endureça o vosso coração. Ele agora vai fazer aqui algumas perguntas retóricas, e essas perguntas aqui, queridos, me faz tremer. E o que ele pergunta? Olha o que ele diz: ora, quais que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Amados irmãos, quem ouviu? Ouviu o quê? Eu ouvi a oração do meu povo. Eu tirarei o meu povo do Egito. Eu conduzirei o meu povo até a terra prometida. Olha que maravilha! Eles saíram do Egito com mão forte, com riqueza, cantando. A Bíblia diz que Miriam cantava e salmodiava. O povo foi alegre pelo deserto. Eles saíram do Egito, mas nós já vimos que o Egito não tinha saído de dentro deles. O povo estava entre os israelitas, mas esse povo nunca tinha se convertido. Assim, muitas das vezes, existem muitas pessoas dentro das igrejas que ouviu o evangelho, que ouviu as santas doutrinas da graça, que entendeu as promessas, que entendeu as bem-aventuranças em Cristo Jesus, mas a pessoa nunca provou de fato o novo nascimento. Diz que acredita em Jesus Cristo, mas vive como ele não existisse. Só é crente diante dos olhos das pessoas, mas quando ninguém está vendo, a vida está totalmente contrária ao que diz as Escrituras. Ora, o povo foi dada a promessa, mas por causa da sua conduta, da sua vida imoral e pecaminosa, incrédula, não puderam entrar na terra prometida. Pensamos nós que se nós não abandonarmos o pecado, se nós não abandonarmos a vida de engano, que nós entraremos na morada celestial onde o Deus Santo Todo-Poderoso está? De maneira alguma. A Bíblia diz, no versículo 16, todos que saíram do Egito caíram no deserto.
Que história trágica. O povo saiu contente, como aquele que recebe a palavra ali na palavra do semeador. Mas os espinhos sufocou a palavra. Esse povo se voltou contra Deus, se manteve incrédulo e caíram no deserto. É isso que diz os versículos que seguem. No versículo 17 diz: e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Mesmo Deus, sendo tão benevolente e longânimo para com eles, eles se manteram ingratos diante de tudo aquilo que Deus fez. E foi contra esse povo, o povo que se chamava povo de Deus. Uma certa vez, Moisés diz, orando: Senhor, não destrua esse povo no deserto, porque esse povo chama pelo teu nome. E o que os egípcios vão dizer? Ele trouxe esse povo para conduzir até Canaã, não pôde levar até lá e matou eles no deserto. Mas eu quero, os irmãos, prestem atenção de que esse povo é chamado povo de Deus. Eles tinham o nome de povo de Deus. Deus chamou eles para ir até a Canaã celestial, até a Canaã, a terra prometida. Mas esse povo não pôde entrar por causa da sua ingratidão, por causa da sua incredulidade. E a Bíblia diz que os seus corpos caíram no deserto. As Escrituras mostram para nós que apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Eu me lembro do texto claramente que Jesus diz: aonde muitos são chamados, poucos os escolhidos. Há muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja. Tem igrejas que estão abarrotadas de pessoas. Isso não é ruim. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Quem dera que a igreja aqui estivesse cheia de pessoas. Mas existem pessoas que nunca foram igreja de fato. Nunca tiveram encontro com Deus de fato. E foi isso que aconteceu com esse povo. Nunca tiveram encontro verdadeiro. Nunca abandonaram seus pecados. Por isso seus corpos caíram no deserto. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes. A conclusão, ele diz aqui: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amados irmãos, temos uma santa promessa em Cristo Jesus. Qual é essa santa promessa? Que aquele que crer nele não verá a morte, mas passou da morte para... Jesus disse que o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa que temos. Porém, estar numa igreja, ter um cartão de membro, não te faz participante dessa promessa. Ter cargo, cantar, pregar, não te faz participante dessa promessa. Mas a Escritura declara: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, não é somente dizer que crê, mas é viver de modo digno daquilo que professa, que diz que crê. Essa é a promessa
e o Senhor cumprirá a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero terminar aqui, irmãos, voltando no versículo de número 14. Porque devemos lutar contra a apostasia. Porque devemos lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Muitas das vezes as pessoas pensam que só pecados grosseiros que nos afastam de Deus. Às vezes uma série, uma piada imoral, um pecado simples não tratado. Essas coisas muitas vezes já nos afastam, muitas vezes endurecem. E por que nós devemos lutar contra isso? Para que não venhamos ser duros diante da voz do Espírito Santo, para não ouvir o nosso coração perverso. Por quê? Versículo 14 diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ouvimos a palavra. Duro será o castigo para nós, se nós, depois de ter ouvido a santa palavra, retroceder. Nós se tornamos participantes de Cristo, dessa bem-aventurança, do santo evangelho. Nós ouvimos a palavra. Esse povo que estava querendo retroceder tinha ouvido a palavra, mas estava pensando em voltar atrás. Mas nós temos que lembrar que somos agora não mais nossos, somos de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, vivo na fé do meu Salvador. Como disse Lutero: diabo, quando você bater na minha porta, melhor, Senhor, quando o diabo bater na minha porta, abra para mim, por favor, e diga para ele: Lutero não mora mais aqui. Quem mora aqui agora sou eu. Devemos lutar contra a incredulidade, devemos lutar contra o perverso coração e devemos nos exortar mutuamente, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Mas o escritor diz aí no versículo 14: se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso não quer dizer que você precisa fazer algo para se salvar, que é com suas obras que você será salvo, porque nós sabemos que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. E nós só podemos perseverar pelo Espírito. Mas qual é a maior prova de que de fato você está lutando contra a apostasia? Qual é a maior prova de que você está lutando contra o seu perverso coração, contra a incredulidade? Se você guardar até o fim a confiança que desde o princípio você teve quando você ouviu o santo evangelho de Jesus Cristo.